Muito boa tarde a todos. Ao contrário das sessões anteriores, esta sessão será em português, uma vez que o público-alvo da discussão de hoje são doentes raros e, como tal, é a comunidade portuguesa e por isso achámos que faria sentido esta discussão ser em português. O tema desta sessão é inovação no campo das doenças raras, barreiras e desafios. Eu já agora queria também aproveitar para pedir desculpa pelo atraso. Tivemos aqui um atraso na sessão anterior e por causa disso estamos a começar esta com um pouco de atraso. Mas para começar agora a sessão, eu convidava a professora Maria do Céu Machado, coordenadora do Grupo de Trabalho para as Doenças Raras do Ministério da Saúde, para moderar esta sessão. Muito obrigada, senhora professora. Convidaria também o professor Patrício Aguiar, professor auxiliar de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o Dr. Hugo Rocha, investigador e geneticista no INSA, Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, a doutora Paula Macedo, vice-presidente da Agência Portuguesa de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, doutora Vânia Cardoso, cientista translacional no Colab Axel Bio, e doutora Inês Alves, fundadora e presidente da ANDO Portugal, Associação Nacional de Displasias Ósseas, e membro do Comitê de Medicamentos Órfãos da Agência Europeia de Medicamentos, representante de organizações de pessoas com doença rara. Muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade para estarem aqui e passo a palavra à professora Maria do Céu Machado. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada à PBO pelo convite. É um prazer estar aqui, estar neste painel. Vamos, não é tentar, vamos mesmo cumprir o horário e tentar até recuperar o bocadinho do atraso. Os meus companheiros de painel já foram apresentados e, portanto, eu teria aqui matéria para falar, já não os vou apresentar. O que nos foi pedido, a mim, foi que começasse por fazer um enquadramento e depois que fizéssemos uma primeira ronda, e vamos tentar fazer 3 rondas, uma primeira ronda, e, portanto, eu pedia que não gastassem mais de 3, 4 minutos em cada intervenção, em cada ronda. Uma primeira ronda que seria investigação e até que ponto Portugal é atrativo para a investigação nesta área, e uma segunda ronda relativamente à jornada da pessoa. Foi-me dito jornada do doente, mas como sabem não devemos dizer o doente, devemos dizer a pessoa com doença rara ou com doença, até porque pode não se sentir doente. Da pessoa, da família e do cuidador. A parte da família e do cuidador eu acrescentei, porque esta jornada na situação de doença rara acaba por ser uma jornada familiar. Eu vou ser muito rápida relativamente ao enquadramento. Portugal não está mal colocado em relação à Europa, nós dizemos sempre tudo muito mal, mas tivemos um primeiro plano, 2008-2015, depois tivemos uma estratégia, 2015-2020, deram-se alguns saltos. Em 2014, como sabem, foi divulgada uma portaria que criava os centros de referência. Os centros de referência houve candidaturas e foram aprovados em 2016. Integraram, muitos centros de referência integraram redes europeias de referência nesta área das doenças raras e, portanto, enfim, se fizermos uma análise SWOT da estratégia do plano anterior, este plano próximo será o segundo plano, nós percebemos que alguma coisa foi feita, que melhorámos nesta área, mas que ainda há muito para fazer. Um dos aspectos é o registro. Os registros das nossas instituições de saúde continuam a não ter códigos ORFA integrados e, portanto, o que fizeram vários centros, e dava o exemplo, por exemplo, do Hospital de São João, foi arranjar uma plataforma com os códigos ORFA, mas que se está sempre a ter que passar de uma plataforma para a outra, ou para o S-Clínico, ou copiar do Excel para a rede europeia. Prometem-nos os serviços partilhados do Ministério da Saúde que vamos ter um registro eletrónico, um registro de saúde eletrónico único em julho de 2025 e, portanto, é uma promessa porque é no âmbito do PRR e se isso não for conseguido até julho de 2025 será perdido o apoio financeiro para isso e, portanto, esperemos que realmente consigam. Esse é um primeiro aspecto. Nós não sabemos
O que é que temos em Portugal? Não sabemos quantas pessoas temos com doenças raras, não sabemos quais são as principais, não sabemos. Sabemos, sei lá, se calhar o professor Patrício é capaz de dizer em Santa Maria quantas pessoas há em seguimento com doenças hereditárias do metabolismo, sabemos das doenças lisosomais, enfim, sabemos algumas doenças que têm medicamentos inovadores, medicamentos órfãos, e, portanto, o Infarmed é uma plataforma em que é obrigatório registar, mas tudo isto são situações pontuais e não temos uma ideia de conjunto. Por outro lado, não pode haver centros de referência para todas as doenças raras e, portanto, temos que ter aqui alguma política relativamente ao seguimento dos doentes. Por outro lado, temos doentes com impasse diagnóstico, têm a suspeita de doença rara, não têm diagnóstico, e o que está na literatura é que o impasse, a média de anos de diagnóstico chega a ser de 5 anos, e nós temos que ter uma forma de alterar isso. E depois, indo aqui para esta parte que no fundo que nos traz aqui hoje desta área da investigação, obviamente que se faz em Portugal muito mais do que se fazia há 10 ou 20 anos atrás, e o ICIB é a nossa esperança de futuro, de que se faça mais envolvendo toda a gente. Eu agora apontei aqui para a professora Paula. Mas é preciso muito mais envolvimento de todos, e quando eu digo de todos é dos próprios doentes, da família, das associações. E é isso que eu acho que, apesar de tudo, ainda falta, ou seja, há aqui uma parte responsável pela investigação que tem que melhorar a literacia das pessoas com doença e das famílias em relação aos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos nesta área não podem ter o formato habitual, pura e simplesmente, porque muitas vezes não há massa crítica suficiente para estar a fazer um grupo de controle, um grupo de estudo, etc. E, portanto, há aqui ainda muito caminho para andar para Portugal e para a Europa, e é isso que vamos discutir aqui um bocadinho. Portanto, eu começava por dar a palavra ao professor Hugo. Eu vou dar aqui pela ordem que me enviaram, e não, portanto, não é por nenhuma ordem especial. Mas, enfim, como ele está ligado ao rastreio neonatal, começamos pelo nascimento, que já não é mau. E pedi-lhe se na sua intervenção, porque assim até se calhar podemos depois a conversa ser mais interessante, se tocava logo nos 2 pontos, a investigação e a atração, em que é que Portugal é atrativo e qual é a sua percepção da jornada da pessoa. Muito obrigado, professora. Queria cumprimentar os meus colegas de painel e todos os presentes. E seguindo aqui o repto que me foi feito, pegando naquilo que é a investigação em doenças raras, eu tenho tido a oportunidade nas últimas décadas acompanhar um bocadinho aquilo que nós temos feito e pronto, e indubitavelmente o perfil que eu vos vou apresentar é de alguém que vem do laboratório. Eu trabalho em investigação e diagnóstico de doenças raras e essa será seguramente a experiência que eu vos trago cá. E aquilo que eu vos posso dizer é que efetivamente estamos neste momento perfeitamente alinhados com aquilo que de melhor se faz e com as melhores boas práticas que se praticam a nível europeu e a nível mundial, e temos observado desde o início deste século um crescimento exponencial daquilo que nós conseguimos produzir e atribuir, quer a nível de diagnóstico, quer a nível de investigação em doenças raras. Nós temos observado em Portugal uma diminuição muito significativa, longe do ideal da odisseia diagnóstica para aquelas doenças raras que conhecemos. Temos seguido e acompanhado aquilo que são as descobertas de novas doenças raras e temos tentado implementar nos nossos laboratórios métodos de diagnóstico para essas mesmas doenças e tentamos sempre, com a investigação paralela, desenvolver, por exemplo, novos biomarcadores que permitam, naquelas que têm terapias, fazermos monitorização terapêutica e follow-up. Obviamente que, à parte destas melhorias que temos observado e que temos acompanhado ao longo destes anos, há claramente sempre algumas dificuldades e claramente algumas oportunidades de crescimento. As doenças raras caracterizam-se por uma dificuldade enorme
fundamentalmente em ter acesso a um número significativo de indivíduos para estudar. Isto aplica-se não apenas aos ensaios clínicos, mas também a outros estudos de investigação, seja eles de bases fisiopatológicas, validação de biomarcadores para monitorização, para diagnóstico, ou até mesmo para rastreio neonatal. E, portanto, sendo essa uma das grandes dificuldades com que nós nos deparamos nesta área das doenças raras, essa tem que ser, então, o nosso principal foco, que é como é que nós conseguimos ter acesso a uma grande coorte de doentes esses que são raros e que implicam obrigatoriamente que nós tenhamos que trabalhar em redes internacionais de colaboração e ter acesso a projetos internacionais. Em Portugal, qual será a vantagem para a investigação em doenças raras? E essa é uma vantagem que eu vejo quando comparo a nossa realidade com outros países europeus. O facto de sermos mais pequenos e, ao contrário do que muitas vezes nós aqui pensamos, não somos tão fracionados como aquilo que poderíamos pensar, faz com que nós consigamos, nesta e noutras áreas, mas nesta em particular, ter uma atuação mais coordenada. Isto para nós é indiscutivelmente uma vantagem. Eu trabalho fundamentalmente num grupo de doenças raras, que são as doenças hereditárias do metabolismo, e é relativamente fácil nós contactarmos todos os coordenadores dos centros de referência e criarmos plataformas de entendimento e de partilha. Isto não se passa em países maiores e noutras realidades, mesmo elas europeias. Portanto, essa acredito ser eu uma vantagem que nós temos. Quando falamos em maiores dificuldades, bem, uma delas, e esta é transversal a toda a sociedade, é a nossa dimensão. A nossa dimensão acaba por ser, indubitavelmente, nesta área em particular, um enorme desafio que temos que ultrapassar e que muitas vezes nos limita a implementação de vários projetos. Eu gostaria apenas de trazer ainda aquilo que eu vejo e aquilo que muitas vezes nós falamos nestes fóruns sobre aquilo que poderá ser uma solução para alguns destes problemas. Nós temos-nos debatido nos últimos anos com a necessidade e com alguma pressão, ela boa, de novos tratamentos que têm surgido para a área das doenças raras que colocam-nos a nós, laboratório, alguma pressão. E colocam essa boa pressão, porquê? Porque pressionam-nos a ter cada vez um diagnóstico mais rápido, mais preciso, e aqui vamos começar a introduzir o tema medicina de precisão, que seguramente vamos falar daqui a pouco, e mais atempado para o doente, para que se possa começar uma terapia precoce e que tenha, então, os melhores vantagens para o indivíduo com doença rara. Mas então nós temos que introduzir nos nossos laboratórios e nas nossas metodologias não apenas as tecnologias de genómica, de que já todos falamos e já todos ouvimos falar imensas vezes, mas para conseguirmos dar um passo mais à frente no diagnóstico destas doenças, temos que introduzir outras ómicas, como proteómica, metabolómica, lipidómica, etc. A validação destas metodologias, mais uma vez, é extremamente difícil quando falamos de doenças raras e isto já para não falar naquele subgrupo das doenças ultra raras. Portanto, estas são, na minha perspectiva, os desafios que se nos colocam fundamentalmente nesta abordagem às doenças raras, pelo menos do ponto de vista laboratorial. Muito obrigada. Sim, foi 5 minutos, impecável. Eu agora não me acuso em discriminação por género, mas passava ao professor Patrício. Pura e simplesmente, não é o que estava a seguir na lista, mas pura e simplesmente porque também é da área, no fundo tem dedicado a sua vida à área das doenças hereditárias do metabolismo e, portanto, fica bem a parte clínica, agora na sequência do que o professor Hugo Rocha disse. Professor Patrício, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite a estar aqui presente e é um prazer poder partilhar um pouco da minha opinião sobre esta área tão importante. E realmente, do ponto de vista clínico, vamos começar aqui pelas nossas inovações, aquilo que tem modificado, se temos uma mudança no paradigma laboratorial, com novas técnicas de sequenciação, com novas técnicas do ponto de vista de identificação de biomarcadores, isso traz uma mudança de paradigma do ponto de vista clínico muito importante, que é uma mudança
vários aspectos diferentes. Um deles é o aspecto epidemiológico. As doenças passaram, algumas a ser menos raras do que nós achávamos. Nós começámos a conhecer um espectro fenotípico totalmente diferente das doenças. Isto impõe um grande desafio aos clínicos, porque as doenças já deixaram de ser fenotipicamente descritas como aquelas que estavam descritas nos livros, às vezes têm apresentações muito atípicas, ou dentro de apresentações que até são mais típicas, às vezes temos pequenas variantes. Isto é muito desafiante do ponto de vista de alguém que está na clínica, mas também do ponto de vista de ensino de outros colegas, porque cada vez será mais complexo ensinar. Por outro lado, também os próprios clínicos deparam-se não só com esta mudança de paradigma epidemiológico, mas também com a dificuldade na interpretação dos dados que o avanço laboratorial nos traz. E a técnica genómica é muito importante e cada vez temos melhor interpretação, mas às vezes é difícil ser uma base bioquímica da importância do avanço das técnicas de lipidómica, proteómica, metabolómica, compreendermos o significado das alterações que nós encontramos, para que não possamos entregar diagnósticos errados aos doentes que tenham implicações muito importantes do ponto de vista pessoal, familiar e até social. E, portanto, esta mudança laboratorial trouxe grandes desafios à clínica do ponto de vista de inovação. Outro aspecto que gostaria de salientar também é que, do ponto de vista de inovação, vem-nos trazer uma nova luz sobre a atenção social para as doenças raras. Se há uns anos atrás isto era um tema que se calhar pouco falado, nós compreendíamos pouco enquanto sociedade, acho que a sociedade está muito mais virada do ponto de vista da inovação em compreender o burden pessoal, o burden familiar, o burden social associado e compreender que é necessário mais investimento para corresponder às necessidades das pessoas que são reais e que têm estas doenças e que no seu conjunto são bastantes. E, portanto, traz-nos este novo desafio, que é o desafio do investimento. Falando agora um pouco daquilo que em Portugal é atrativo, passando a este segundo aspecto, falando do ponto de vista clínico, voltamos a tocar na tecla dos centros de referência. Acho que Portugal soube se organizar nos seus centros de referência do ponto de vista clínico. Se calhar o que nos falta é os próprios centros de referência organizarem-se entre si para serem centros de referência com esse verdadeiro nome, mas já temos uma estrutura, eu acho que é só as próprias instituições reconhecerem que os centros de referência precisam de apoio intrainstitucional para se poderem comportar como tal, porque as pessoas têm que ter tempo dedicado a dedicar-se às atividades dos próprios centros de referência, mas não deixa de ser atrativo comparativamente à realidade de outros países. Nós temos já cuidados que, na minha opinião, são bastante organizados para com os doentes e os doentes, dependendo, ainda há uma grande assimetria do ponto de vista de doenças, mas em algumas doenças, e falo nas doenças hereditárias de metabolismo, que a mim são mais caras, acho que os doentes sentem-se já mais protegidos do que se sentiam e sabem que as pessoas estão a utilizar esta rede de suporte enquanto clínicos para melhorar o seguimento. Falando um pouco aqui sobre os desafios estão muito presos a estes que já falámos, que é o baixo número de doentes. Há desafios do lado das companhias farmacêuticas, obviamente, mas também há desafios do lado da academia, há desafios que são conjuntos e que se prendem exatamente com a raridade da doença, mas não apenas com a raridade da doença. Nós conhecemos pouco a história natural das doenças e enquanto nós achamos que se calhar temos uma percentagem importante de doenças raras que têm um atingimento pediátrico rapidamente progressivo e infelizmente fatal, existe um número muito maior que é lentamente progressivo e que nós desconhecemos muito pouco. Isso é um grande desafio à investigação, porque se nós não temos biomarcadores e temos doenças muito lentamente progressivas, é muito difícil desenhar ensaios clínicos com outcomes que sejam válidos do ponto de vista clínico para a aprovação de novos tratamentos ou técnicas de diagnóstico. Muito obrigada. Foi mais 30 segundos. Se estiveram com atenção, os dois tocaram num ponto que é, eu tinha falado em ensaios clínicos e qualquer dos dois intervenientes, o professor Rocha disse mesmo, a investigação não é só ensaios clínicos. E agora o professor Patrício também
chamou a atenção que nós não sabemos coisas básicas, como, por exemplo, a evolução natural das doenças, como, por exemplo, aspectos ligados à investigação sob o ponto de vista social. A doença rara normalmente é complexa, é evolutiva, normalmente não, a maior parte. O diagnóstico não é fácil e os dois também chamaram a atenção e por vezes há realmente situações de grande impasse diagnóstico. Outro ponto importante eu gosto muito realmente da proteómica metabolómica, porque nós dizemos muita genómica, nós precisamos de geneticistas, 80% são de causa genómica, mas nós usamos a bioquímica, nós usamos os metabolitos, tudo isto usamos para fazer diagnóstico e para fazer seguimento dos doentes e, portanto, a proteómica e a metabolómica são tão importantes aqui como a genómica e obrigada pelas vossas intervenções. Eu a seguir ia passar à professora Paula Macedo, que é vice-presidente da AICIB. A AICIB é uma agência, provavelmente já ouviram falar, foi criada, a assinatura do contrato foi feita em 2018 e com grande prazer foi feita por mim, porque os sócios fundadores é o Infarmed e nessa altura eu era presidente do Infarmed. Portanto, o Infarmed é a FCT, o Health Cluster de Portugal e a Apifarma, ou seja, tem dois sócios fundadores públicos e 2 sócios fundadores privados. E foi pensada, levou muitos anos a conseguir chegar-se à escritura, mas foi pensada, e muito bem pensada, como uma agência que fosse um grande estímulo e no fundo, reunisse aqui esforços, digamos assim, na investigação de uma forma geral, ensaios clínicos, investigação translacional, básica, clínica, etc., em Portugal. E, portanto, eu ia passar a palavra à professora Paula Macedo e que ela nos dissesse o que é que a AICIB está a fazer para tornar Portugal atrativo para a investigação. Bom, muito boa tarde a todos e queria, obviamente, agradecer o convite e é um prazer estar aqui a discutir. Obriga-me de alguma forma, hoje fiz aqui uma pequena reflexão sobre isto. O que também é importante é dar-nos tempo, cada vez que vimos falar, obriga-nos a repensar a nossa própria trajetória, como é que chegamos e quais são as nossas ambições. Portanto, as boas novas da AICIB. As boas novas da AICIB é que, numa das suas dimensões, a AICIB está a criar uma plataforma que é conhecida e que vai ser lançada no início do próximo ano, que é Portugal Clinical Studies, e que, portanto, fará resposta aos vossos anseios, e que consiste em 2 vertentes. Portanto, é uma plataforma, para além de outras dimensões, esta parte é bicéfala. Um lado é muito ligada aos ensaios clínicos e o objetivo não é tanto os dossiês, mas é nós sabemos em Portugal onde é que estão as pessoas que realmente precisam de entrar dentro destes ensaios clínicos. E por outro lado, o outro lado da plataforma está associada aos estudos clínicos de origem do investigador. Portanto, o podermos fazer exatamente este outro eixo que não é o ensaio clínico do CUR. E as coisas podem quase que poderem tirar aqui assim, serem complementares e poderem-se ajudar e ajudar aquilo que é a saúde dos cidadãos. Este modelo é um modelo que tem algumas parecenças com algo que já existe na Dinamarca e na Suécia, um bocadinho na Bélgica, mas que há muitos países europeus que ainda não o têm. A nossa dimensão de Portugal pode ser uma mais-valia. E não podemos ter uma plataforma que é exclusiva dos centros de referência e dos doentes que tropeçam nos centros de referência. Nós temos, os cidadãos vivem em todo o Portugal e, portanto, isto eu penso, e eu estou crente, e foi por isso que me convenceram a ter este papel,
que realmente isto vai ser uma mais-valia. Por outro lado, também dentro da AICIB, temos o lado da capacitação. E dentro da capacitação, nós fazemos esta capacitação de mãos dadas com os doentes. Não vale a pena desenvolver formas extraordinárias de interface para os doentes se os doentes não conseguirem tirar uma mais-valia destas interfaces. Portanto, isso foi algo que eu aprendi desde, como diria, desde pequenina como cientista, por estar integrada na APDP, que é a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, tem 100 anos, é a mais antiga do mundo, onde realmente vivemos de mãos dadas com os doentes e sempre que alguma coisa é implementado com os doentes. E onde também há diabetes raras. Portanto, é muito importante quando o doente aparece, algumas formas, se calhar a terapêutica que está a ser implementada não é a mais adequada. E temos que, efetivamente, ter este passo, tomar este passo. E isto acontece transversalmente em toda a Europa, porque achamos que diabetes e é tudo igual. E depois existe aqui, assim, uma terceira dimensão da AICIB, voltando à AICIB, que é a internacionalização. E, portanto, a AICIB pode ajudar e a identificar, e temos tentado dar sempre este apoio a todos os investigadores dentro das doenças raras e de como é que, não só de calls europeias, mas neste momento temos algum braço estendido para a África, com algum interesse, e que pode também aqui assim ser uma interface de ajuda. E, portanto, tudo o resto é contactarem a AICIB. Muito obrigada. Há aqui um aspecto engraçado, quando a professora Paula fala a diabetes não é uma doença rara, mas há diabetes rara. Isto passa-se com todas as doenças, e há bocado estávamos a falar nisso antes de entrar para aqui, ali fora. Reparem, com a sequenciação genómica, ou sequenciação genómica global ou de um exoma, o que acontece é que se identificam nas doenças frequentes variantes raras. E, portanto, no estado atual da ciência, não há nenhuma doença que não possa ter uma variante rara. E que tem que ser considerado, e que muitas vezes o diagnóstico é mais difícil, porque exatamente não tem toda aquela sequência de sinais e sintomas que o médico reconhece como sendo aquela doença que é frequente, e, portanto, o diagnóstico é mais difícil e mais tardio. E em relação à investigação, obviamente que nós, quando estamos aqui a falar de investigação em doenças raras, temos que pensar, está bem, e as variantes raras das doenças comuns, e foi isso um bocadinho. Em relação à capacitação dos doentes, eu acho que este papel é importantíssimo e em todos os níveis, não é? Ao nível hospitalar, ao nível das instituições, das associações de doentes, ao nível da AICIB, nós temos que ter um cuidado em desenvolver mecanismos e instrumentos de capacitação. Eu, na minha opinião, na minha visão, acho que está ainda muito focado em reuniões presenciais, em organização de eventos, etc. E tem que ser muito mais generalizado através das redes sociais, através de webinars, através das empresas. Ou seja, tem que ter, através de pessoas com doenças raras, através de grupos de pessoas com doenças raras, e não é só ao nível de associações de doentes, é de forma geral, não é? Grupos de pessoas que haja na internet, podcasts, etc., que haja na internet com a mesma doença e que trocam impressões entre si, que se estimulam uns aos outros. E eu acho que a pessoa com doença rara, ou a pessoa com doença, deve ser um motor. Se a AICIB está aqui, por exemplo, ou estamos aqui nós todos, o Hospital Santa Maria, as faculdades, etc., aqui no fundo é um conjunto de académicos ligados a vários institutos e faculdades, que têm a obrigação, através de sociedades científicas, através das suas faculdades e institutos, de estimular, capacitar as pessoas com doenças, estimular que tenham disponibilidade para investigação, etc., é a responsabilidade e é a missão da pessoa com doença, da família e do cuidador ser pushy, ou seja, estimular, por sua vez, os académicos
e todos os que estão nessas instituições, no sentido que eles próprios que façam a investigação, e isso às vezes também falta em Portugal. Ou seja, o que nós vemos fora de Portugal é muitas vezes a pessoa e a família que diz: não, eu sei que há um ensaio clínico ou há uma investigação mais alargada sobre determinada doença que já envolveu não sei quantos países, e em Portugal como é? Vocês vão entrar nisto? O médico que é o meu médico neste determinado hospital já teve conhecimento, vai entrar neste estudo e, portanto, vocês todos também são um motor. Ou seja, isto não é de cima para baixo, é de cima para baixo e de baixo para cima, está bem? Eu agora dava, depois de dizer isto, dava a palavra à Inês Alves, exatamente, que representa aqui as pessoas com doença e as associações de doentes, para comentar, enfim, tudo o que já foi dito e mais o que quiser dizer. Ora bem, primeiro agradecer o convite, é um momento importante estar aqui também com estas instituições, com os representantes de instituições relevantes a nível da saúde e para as doenças raras. Começo por dizer que Portugal, sim, tem um grande potencial atrativo para investigação. Temos, no meu conhecimento, humilde conhecimento, temos investigadores e centros de investigação com enorme capacidade, mas faltam muitos passos. Iniciaria por dizer que, em termos de visibilidade social, as associações de pessoas com doença, neste caso raras, em Portugal, ainda são muito desqualificadas a nível por parte das entidades, no sentido de ainda não lhes ser dado a importância que de facto têm. Isto não é dito de ânimo leve, porque há inúmeras associações em Portugal com representação em órgãos europeus de relevância e que não têm, não é visibilidade, mas não têm concordância com o trabalho que está a ser feito, não há um envolvimento dessas associações e eu gostava muito de ver a AICIB a liderar um trabalho com foco de... A capacitação, sim, é muito importante, mas a capacitação, felizmente, já em relação a doenças raras, já está bastante avançada, diria, com a Eurordis, que é a Federação Europeia de Associações de Pessoas com Doença Rara. A Fundação Eupati começou como uma iniciativa do MI, mas agora é uma fundação e continua a dar formação avançada a representantes da associação. Ultrapassando esta questão, que de facto acho que é societal e cultural, porque é visto o voluntariado como algo que se faz nos tempos livres. Tenho que vos dizer que muitas associações já não trabalham só numa questão de voluntariado, embora a maioria assim se mantenha, e o tempo livre muitas vezes é após horas de trabalho, por carolice, e consegue-se muita coisa, muitas vezes até, passo por exemplo a Ando, há uns anos atrás conseguiu trazer 2 ensaios clínicos para Portugal, porque teve contacto direto com a indústria farmacêutica, as multinacionais, e teve que criar A, B e C critérios para ser interessante. E isto é um papel que as associações têm também. Não é só de apoiar diretamente as famílias, as pessoas com doença, esse é fundamental, mas também o envolvimento na investigação acaba por ser um foco de extrema relevância para cada vez mais associações de pessoas com doença. Seria também fundamental que nos aspectos decisores de desenho de protocolos, dos ensaios clínicos, dos outcomes das pessoas com doença, dos fatores de decisão de preço-reembolso na nossa agência de medicamento, tivessem uma participação muito mais ativa, muito mais direta, muito mais constituída por parte de representantes de pessoas com doença. E foco aqui um problema que vejo como de há muitos anos atrás. Felizmente, a Ando
está representada nas redes europeias de referência para as doenças ósseas raras desde 2017, quando foi iniciado todo este mega projeto a nível europeu. Contudo, a nível nacional, os centros de referência, que são membros, full members, da rede de referência, e são vários, não são formalmente reconhecidos. Isto faz com que estes clínicos, estes clínicos tenham de trabalhar também, felizmente, porque estão muito dedicados à matéria, tenham que trabalhar fora de horas e sem recursos humanos, porque não há um reconhecimento formal. Isso era muito importante, que estes centros fossem formalmente reconhecidos. Também a dizer que existem vários membros de representantes de pessoas com doença nestas redes europeias. Eu penso que neste momento são 14, portanto há muita capacidade, há muita vontade, acima de tudo, de participar diretamente na melhoria dos processos de investigação e em todos os passos que são necessários para podermos ativar a investigação, muito para além da clínica. Definitivamente há muito tipo de investigação e temos que entrar aqui num aspecto colaborativo muito importante para todos. Muito obrigada. Eu sinto-me na obrigação de dizer aqui qualquer coisa. E eu queria lembrar que esta portaria dos centros de referência de 2014 nomeava áreas, enfim, na altura foi pensado assim, e portanto tinha áreas de doenças raras, áreas de doenças sem ser raras, mas só permitia a candidatura de centros naquela área de patologia, nomeava áreas de patologia. Por exemplo, sei lá, o câncer gástrico, não era o gástrico, mas o esofágico, ou a fibrose quística, essa é uma doença rara, pronto. E, portanto, os centros só se podiam candidatar a centros de referência naquelas áreas. O que é que acontece? E é isso que a Inês chamou a atenção. Mas parece que é assim uma coisa, e no fundo a lei foi feita assim, e depois, como é costume em Portugal, nunca mais se modificou, porque era para depois evoluir de certa maneira e acabou por ficar ali quieta e parada. O que é que acontece? Acontece que nós temos em Portugal 29 centros de referência para doenças raras e temos 52 centros de tratamento ou centros especializados, ou o que queiram chamar, que não são centros de referência reconhecidos em Portugal, porque são fora destas áreas de patologia, mas que integram redes europeias. Era isso que queria dizer. Pronto, portanto, posso-lhe dizer, já fica descansada, que o Plano Nacional para as Doenças Raras até 2030, que vamos entregar à Sra. Ministra no dia 15 de outubro, prevê que todos os que estejam em redes europeias e que tenham sido auditados nos últimos 5 anos e aprovados, serão automaticamente reconhecidos como centros de referência. E esse é um ponto que nós também achamos fundamental. Mas eu percebo esta chamada de atenção, ou seja, na altura foi que provavelmente o Governo na altura achou que era o mais eficiente, mas criou-se aqui uma situação que é esquisitíssima. Pronto. Em relação aos outros aspectos, é assim, muitas vezes o que é o problema das associações? As associações de doentes são importantíssimas. E o Infarmed também tem o projeto Incluir, como sabem, que envolve as associações de doentes. Depois há algumas queixas que depois não sabem os resultados, etc. E envolve numa fase antes de estar a negociar a comercialização do medicamento. E é utilíssima, eu própria vivi isso, porque muitas vezes a empresa farmacêutica está-nos a dar uma indicação, dizendo em Portugal há 200 doentes para tratar e afinal elegíveis, depois a associação vem dizer, não, olha que elegíveis são 50. E portanto isso ajuda-nos imenso na negociação e até de poder conseguir negociar aquele medicamento, porque é completamente diferente comprar para 50 pessoas ou comprar para 200. Agora, a forma como nós vemos as associações de doentes, eu acho que aqui as próprias associações, às vezes algumas, não direi todas, têm que dar um salto, é assim, não têm que ser só defensoras dos doentes. E muitas vezes, e daí que às vezes há algum desconforto que todos sentimos, imaginem, há 10 pessoas que fizeram um determinado tratamento e há uma que por acaso teve problemas com esse tratamento. E o que vem nas notícias, e o que se eu falar é fulana de Aveiro, não lhe deram medicamentos, esteve à espera 3 semanas, o hospital não queria disponibilizar, etc. Quando para essa houve 100 que fizeram. Portanto, a forma como devem ser vistas as associações de doentes é assim, é o elo de ligação
entre os doentes e as instituições. E, por vezes, também têm que perceber os constrangimentos e os problemas que têm as instituições, não é? E o que dá a ideia, repare, eu estou sempre a falar nesta lei de 2014 que dizia que os centros de referência têm financiamento específico, recursos humanos, isto e aquilo, equipamento e não sei o quê, nunca tiveram, inclusivamente, centros de referência que prescrevem medicamentos órfãos e que depois têm uma majoração, o pagamento por doente tem uma majoração, o que significa que recebem mais. Essa majoração não é para melhorar as condições daquele centro de referência, mas é para dilui-se no hospital para outra coisa qualquer. E, portanto, não se está sequer a cumprir a lei. Ou seja, a lei é coxa, mas até ao menos que se cumprisse a lei coxa. Mas não, nem se muda a lei, nem se cumpre a lei coxa. E, portanto, eu acho que aqui nós defendemos também no plano é que as associações doentes sejam muito este elo de ligação, como nós vemos muito na Europa, e que conversem com os centros de referência, com as equipas, conversem com os doentes e que estabeleçam aqui relações e que resolvam os problemas dos doentes, mas tentem também resolver o problema dos centros de referência. Antes de passar a palavra à Vânia, eu ia dizer mais qualquer coisa, mas como já me esqueci, não faz mal. Vânia, a sua experiência como imunologista e muitos não, que ainda é muito novinha, há alguns anos a trabalhar nesta área. Sim. Boa tarde a todos. Desde já, muito obrigada à PBio pelo convite. Acho que esta iniciativa é muito boa e serve já também esta iniciativa para consciencialização para as doenças raras. A minha perspectiva aqui será um bocadinho diferente. Eu sou imunologista de formação, atualmente trabalho como cientista de translação e, portanto, vou dar uma perspectiva um bocadinho mais académica e também da perspectiva da ciência translacional. Então, aquilo que, começando um bocadinho pelas dificuldades da academia e da ciência da translação, é para nós, quando estamos a estudar uma doença rara, é perceber a complexidade dos modelos experimentais, quer sejam eles de animais ou in vitro, e também perceber se estes são válidos e se efetivamente mimetizam a condição humana no caso da doença rara, visto que alguns nunca tiveram esta translação para a clínica. E, portanto, para nós essa é uma dificuldade. Depois, como aqui já foi referido, as escassez de biomarcadores, portanto, para efetivamente percebermos se o tratamento está a ser eficaz ou não e como é que quantificamos numa doença rara o ser eficaz. Eu acho que aqui os pacientes terão que ter aqui a ação e o input naquilo que é a melhoria significativa de um tratamento. E também, e aqui também já foi falado, os registros dos pacientes, portanto, muitas vezes não temos informação qual é a prevalência e incidência da doença rara no nosso país, nem como dos dados clínicos ou a própria história natural da progressão da doença. E isso para nós é uma dificuldade, não nos permite também validar os nossos modelos e não nos permite, por exemplo, fazer estudos observacionais. Outra dificuldade que nós necessitamos para a validação de um alvo é eventualmente termos acesso a algumas amostras humanas e aqui acho que existe uma rede de biobancos, mas essa rede de biobancos é muito rara em doenças raras, passando aqui a repetição. Portanto, outras oportunidades que Portugal tem é a excelência da qualidade científica, os centros de referência, as infraestruturas hospitalares e também de investigação, mas não podemos olhar para a investigação em doenças raras como um caso português, mas como uma rede europeia devido à dispersão dos casos. Outra oportunidade que eu acho que podemos tentar alavancar, apesar de ser uma infelicidade, é que nós temos uma grande prevalência e incidência de algumas doenças raras em Portugal, como é o caso da paramiloidose, a doença dos pezinhos, a doença de Machado-Joseph e a doença de Fabry, que por acaso até é bastante incidente e prevalente em Guimarães, de onde eu sou natural. E, portanto, tenho um especial carinho por esta doença. Desculpe lá só interromper. Esse foi um dos problemas que tivemos no grupo do plano, neste grupo de trabalho do plano.
Queríamos dar o exemplo da paramiloidose, por simplesmente porque a paramiloidose é paradigmática de investigação que se fez em Portugal e de se ter conseguido seguir um caminho que deve ser o caminho seguido por outros exemplos. Mas depois eu fui ver a prevalência de paramiloidose em Portugal e vi que era 8,9 por 100 mil pessoas, ou seja, dava 0,87 por 10 mil, e a definição de doença rara é menos de 5 por 10 mil. E, portanto, eu não tenho a certeza bem se a paramiloidose é uma doença rara em Portugal ou se em Portugal não é doença rara. Pois, há uma maior incidência cá em Portugal e, portanto, se considerarmos aqui a casuística, poderá não ser. Mas podemos alavancar o facto destas doenças serem mais prevalentes e podermos aproveitar o acesso a estes pacientes para também fazermos estudos, quer académicos, translacionais e clínicos. Em termos de barreiras, eu acho que nós enfrentamos uma escassez de financiamento. O financiamento, nós normalmente estamos subfinanciados, mas particularmente na área das doenças raras, e gostava de parabenizar aqui uma novidade no financiamento da La Caixa, que este ano tem financiamento dedicado em 2 doenças raras, a esclerose lateral amiotrófica e também doenças raras pediátricas, o que trará aqui grandes benefícios para a investigação académica, translacional e clínica. E se falarmos em financiamento, se pensarmos em financiamento de risco, isto ainda é bastante mais reduzido e, portanto, uma translação fica muito mais limitada. Muito obrigada. A Vânia falou outra vez, falou mais uma vez no registro. E eu sou muito otimista porque sou pediatra e os pediatras são sempre otimistas e, portanto, tenho uma enorme convicção de que vamos ter um registro de saúde eletrónico único que vai permitir, a meio do ano que vem, que vai permitir que qualquer instituição de saúde, pública ou privada, tenha acesso ao processo clínico. Isso realmente era um salto incrível. Mas o que me lembrou agora, a propósito da Vânia falar no registro e eu estar a falar outra vez, é o cartão de pessoa com doença rara. Como sabem, foi criado na altura em que foram criados os centros de referência, portanto ali à volta de 2016, 2017, dados de dezembro de 2023, nós achamos que em Portugal há cerca de 600 mil pessoas com doença rara, mas só há 11.500 cartões atribuídos. E isto porque há um desinteresse da parte das pessoas e um desinteresse por parte dos médicos. Há uma pessoa da minha família que foi diagnosticada uma doença rara há pouco tempo e eu perguntei, e fizeram-te o cartão? Não, porque o médico perguntou-me, quero o cartão de pessoa com doença rara. E eu disse, para que é que serve? E o médico disse, não serve para nada. Então, se não serve para nada, não quero. Bem, nós estamos no plano a defender que o cartão de pessoa para com doença rara que tenha a identificação da pessoa e o nome da doença e depois tenha os dados clínicos, um minimal data setting, os dados clínicos mínimos e a intervenção em situação de urgência ou emergência, ou que, por exemplo, nas doenças metabólicas, em algumas doenças hereditárias de metabolismo, é muito importante. Ou seja, a pessoa está em Faro ou em Portimão de férias e tem uma situação qualquer, uma gastroenterite viral, mas tem uma doença hereditária de metabolismo e, portanto, ali um equilíbrio metabólico não muito fácil. E este acesso do cartão, a própria pessoa terá acesso através de qualquer das entradas do SNS, através do portal do SNS, mas no telemóvel, a aplicação, etc. SNS 24, qualquer uma. Com o seu consentimento, qualquer médico em qualquer instituição pode ter acesso ao processo clínico. E, portanto, isto é realmente um salto grande. Mas porquê é que eu estou a falar nisto? Porque é preciso que a pessoa com doença rara e a família exija que o médico faça o cartão. O cartão é digital, não é? É virtual. Atualmente, houve uma altura que imprimia-se e não sei o que, agora é digital. Mas é preciso que seja feito o registro no centro onde estão a ser seguidos. E, portanto, por favor, exijam que o médico passe o cartão. Eu agora ia inverter a ordem e ia voltar à Inês e ia pedir à Inês, agora vou pedir aqui no Time's Up que ponham só 3 minutos a cada um, para nós acabarmos em tempo. Eu ia... 10 minutos?
Eu ia pedir à Inês que desafiasse aqui o painel com 2 constrangimentos. Portanto, estamos agora na jornada do doente e da família, do doente ou da pessoa com doença. 2 constrangimentos que quisesse ouvir resposta aqui. Há aqui médicos, há aqui investigadores, há aqui representante da ICIB. Portanto, pode amassar a cabeça de toda a gente. 2 constrangimentos. Bem, isso é desafiante. Se calhar começo por dizer que Portugal é um país com uma área continental e 2 arquipélagos. Mas parece que andamos a 2 velocidades, ou uma velocidade e o resto não tem velocidade, que são os arquipélagos. Como é que conseguimos criar pontes clínicas que ativem equipas multidisciplinares, acompanhamento de pessoas com doença rara no arquipélago da Madeira, no arquipélago dos Açores, que tenham, neste momento, dentro dos casos que conheço, agilizar antes que a associação existisse, tiveram que agilizar pessoalmente e diretamente com centros clínicos em Lisboa, Coimbra e no Porto, para poderem ter acesso a cuidados mais diferenciados, porque não existe um acompanhamento em muitas especialidades, em algumas existirá, que vão clínicos às regiões autónomas, mas parece que temos uma população de segunda. E temos de resolver esta situação e falar em Portugal como Portugal, continente e arquipélagos. Também é considerar que as pessoas com doença rara, quando vão, por exemplo, participar ou querem participar em ensaios clínicos, temos que pensar que pode haver, a limitação de oportunidades de ensaios clínicos abertos em centros em Portugal. E depois temos que pensar em 2, a limitação dessas pessoas de participarem realmente no ensaio clínico porque moram ou num arquipélago, ou moram em Vila Real e o ensaio em Lisboa. Não há apoios logísticos de transporte. E quando os há, porque o sponsor, que é a companhia ou a indústria farmacêutica que apoia, é algo que não está facilitado nem agilizado burocraticamente dentro dos centros clínicos. E muitas pessoas não é por não quererem, mas simplesmente porque não conseguem agilizar economicamente, profissionalmente, financeiramente a participação em ensaios clínicos. Pragmatizar também que ensaios clínicos, quando estamos a falar em pediatria, ainda bem que tem essa componente pediátrica, envolvem pais. E pais têm profissões, felizmente, a maior parte dos casos. E isto faz com que, e digo eu por experiência própria, faz com que haja uma necessidade muito, muito próxima de deixar trabalho para trás. E alguns pais não se podem dar a este luxo. Como é que pragmatizamos estas situações? Obrigada. Antes de eu pedir que a Manuela responda, eu ia pedir para nós cumprirmos o tempo que deixar a sala fazer 2 perguntas rápidas para depois respondermos em conjunto à Inês e aos participantes. Alguém quer fazer uma intervenção, uma pergunta? Não beber um café, nós temos sido interessantes, acho que não. Então vamos continuar. Mas se lembrarem de alguma pergunta. Muito bem, quem é que quer responder à Inês? Paula, o que é que a ICIB propõe para quem vive em Porto Alegre e quer entrar no ensino? Eu gostaria de dar aqui uma resposta mista. Pode ser? Pode. É mista. Do outro chapéu que eu tenho dentro da APDP. A APDP, não sei se conhece, tem incorporado uma clínica que é provavelmente a maior clínica de diabetes da Europa. Com um sistema de modelo de cuidados também diferenciado, etc. E se calhar o que nós temos que começar por, aproveitando que em Portugal existe uma boa referência, porque se me vêm do Karolinska dizer gostaria de enviar aí assim os meus internos para perceberem como é, porque não somos assim tão maus.
tendo isto como base, eu acho que o que precisamos é de fazer alguma reflexão de como é que o país em si consegue chegar a estes modelos de cuidados. Como é que a AICIB pode ajudar e entrar aqui assim? Nesta perspectiva da plataforma, que pode ser a pessoa com doença que está nos Açores, ou em Bragança, ou perdida no Alentejo, nunca ninguém se perde, porque há coisas muito interessantes no Alentejo. Mas estas pessoas são identificadas na plataforma. Portanto, imediatamente, e isto é um dos lados, as pessoas são identificadas e são posicionadas para poderem ter acesso ao ensaio. O ano passado, com o decreto-lei dos Centros de Investigação Clínico, nas variadas formas, isto dá-lhes também mais autonomia. E, ao lhes dar mais autonomia, vai permitir que, efetivamente, a indústria farmacêutica possa agilizar ou facilitar esta entrada dos doentes, estando eles sejam onde for. Portanto, esse é o nosso objetivo. Nós achamos que Portugal não é só Lisboa, Porto, Coimbra, Braga. Ainda bem. Obrigada. Para falar, senão não se motiva. Eu dava a palavra aqui ao professor Patrício, no sentido da sua experiência no Hospital Santa Maria, na Faculdade de Medicina de Lisboa, o que é que faz a pessoa de Porto Alegre, para a pessoa de Porto Alegre saber que pode entrar no ensaio clínico? Porto Alegre era a terra da minha mãe, portanto, desculpa lá. Focar realmente estes dois aspectos da distância e do isolamento e das dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. Eu sou açoriano, portanto tenho a falar sobre esta dificuldade que é o diagnóstico do doente com doença rara num arquipélago, portanto um arquipélago que tem 9 ilhas, em que as ilhas são muito pequenas e, portanto, a população por ilha é baixa e, portanto, a prevalência de qualquer doença torna-se mesmo muito baixa e é essencial, não apenas a educação médica, obviamente, porque a própria insularidade e isolamento propicia a existência de doenças genéticas e, portanto, certamente o subdiagnóstico é muito importante e, ou seja, existe uma dificuldade no acesso, mas também, antes disso, existe uma grande dificuldade no diagnóstico, porque certamente há falta de conhecimento. E acho que é muito importante a formação, mas tão importante como a formação é a criação de pontes. Eu acho que tem que existir, por parte dos centros de referência, a compreensão de que é necessário estabelecer ligações e pontes para que seja dado o acesso à consultadoria / consulta de doente sem diagnóstico, com sintomatologia específica a pessoas que vivem em locais como ilhas, porque é difícil para um médico localmente, que no máximo irá haver um doente ou dois com determinada patologia que certamente não está diagnosticada, fazer formação muito proativa nessa área. Além de que tudo o que são colheitas de produtos biológicos, etc., tem que migrar de uma forma diferente e são outros os constrangimentos do ponto de vista económico. Centrando também aqui no acesso aos ensaios clínicos. Felizmente eu pude vivenciar, durante a minha formação pós-graduada de doutoramento, estive no Reino Unido e a migração de doentes para os centros de referência, porque o Reino Unido tem áreas que não são contíguas do ponto de vista geográfico, como por exemplo a Irlanda do Norte, permite aos doentes que facilmente entram no centro de referência e está agilizado o processo intra-hospitalar para que o acesso ao ensaio clínico e o burden económico que isto traz para o doente e para a família seja mais facilmente suplantado, não só pelo próprio sistema, mas também pela força que as associações de doentes têm num país como o Reino Unido. E, portanto, eu diria que neste empowerment que é muito importante das associações de doentes, uma das grandes missões também é garantir o peso para lutar para que as instituições e as próprias associações possam ajudar
a garantir o acesso obrigada. aos cuidados Muito obrigada. em ensaios Eu agora ia clínicos. pedir um comentário, professor Hugo Rocha e a professora Vânia, um comentário rápido, estamos mesmo em cima do tempo. Eu vou tentar abordar ali uma das questões colocadas pela Inês, no que diz respeito aos testes laboratoriais. Nós tentamos, desde há muito tempo, estabelecer pontos muito fortes, nomeadamente com o Funchal, com São Miguel e com a Terceira, no que diz respeito ao apoio para o diagnóstico de doenças raras. Isto, obviamente, para além de, dentro do nosso laboratório, funcionar o Laboratório Nacional de Rastreio Neonatal, onde fazemos o teste de pezinho a todos os recém-nascidos, nomeadamente aos insulares dos Açores e da Madeira. Mas no que diz respeito à monitorização e ao diagnóstico de crianças fora do período neonatal, aquilo que nós temos é um cuidado muito especial, porque temos perfeitamente noção que estas questões da distância e da insularidade acarretam dificuldades e dúvidas, e temos então contactos diretos com estes 3 hospitais, estes 3 centros hospitalares. Eles têm os nossos telefones diretos e sempre que querem enviar-nos amostras, sempre que têm dúvidas em algum relatório que recebem, etc., contactam-nos diretamente e ou fazemos um Zoom, ou fazemos qualquer coisa, e estamos sempre disponíveis com eles para tentar estreitar ao máximo esta distância. É o ideal? Seguramente é completamente diferente dos meus colegas que trabalham no Centro Hospitalar Universitário do Porto, que estão a 200 metros de distância, mas tentamos, obviamente, fazer o melhor possível. Muito obrigada. Pelos vistos, a Madeira e os Açores estão mais perto que Porto Alegre, não sei se já viram. Professora Vânia, rapidamente. Sim, eu, devido à minha formação, não posso dar resposta à pessoa que está isolada, mas acho que as associações de pacientes, sim, têm um papel fundamental para consciencializar a consciencialização pública e política também, a nível das instituições. Acho que os pacientes, sim, têm que ser o foco. Temos que desenhar ensaios clínicos e mesmo investigação académica desde o início com as necessidades dos pacientes. Acho que isto de os endpoints em ensaios clínicos é fundamental que os pacientes tenham, bem como o acompanhamento, tenham um input sobre isso, porque efetivamente temos que perceber qual é o tipo de acompanhamento adequado de forma a manter a qualidade de vida do paciente e das famílias. E acho que algo muito importante é aquilo que nós podemos chamar de Open Innovation, em que os vários atores interessados, desde académicos, cientistas da translação, biotech, as indústrias farmacêuticas, os clínicos, as associações e especialmente os pacientes estejam em foco, e algo que aqui também já foi dito, tentarmos fazer também um bocadinho de translação reversa, do paciente para o laboratório e não só do laboratório para o hospital. Porque muitas das vezes, sim, há associações, e em cancro também conseguimos associar a genética, a genómica com qualquer cancro, mas muitas vezes estas conclusões é um overfitting e, portanto, nem sempre aquela associação, aquela mutação genética está associada àquela doença. E, portanto, é importante também nós, na academia, tentarmos dar resposta e perceber se aquela mutação, aquela alteração, é realmente causa da doença ou se é só uma correlação. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem, nós temos que acabar, que estamos em cima da hora. Eu queria só acrescentar aqui, em resposta à Inês também, que prevemos no plano, e eu estou aqui como coordenadora do grupo de trabalho intersectorial para o plano para as doenças raras até 2030, prevemos centros de proximidade, que haja uma organização dos centros de referência entre si e depois dos centros de referência com cuidados de proximidade, porque a RD Portugal fez um inquérito a pessoas com doença rara e conclui o ano passado que à volta de 60% já são seguidos em centro de referência, mas dessas para aí mais de metade ou 2/3 andam mais de 50 km para chegar ao centro de referência. E portanto nós defendemos centros de proximidade em que o elemento de ligação defendemos que seja o enfermeiro. Os anglo-saxónicos usam agora uma figura que é Nurse Navigator. Nós achamos que traduzir por enfermeiro navegador era esquisito, mas chamámos-lhe enfermeiro facilitador.
O enfermeiro faz muito bem este papel de fazer a notícia, como há a notícia de nascimento, a notícia de um diagnóstico novo de doença rara para Porto Alegre ou outro sítio qualquer, ou para a Ilha da Madeira ou para os Açores. Portanto, que a pessoa não tenha, e a família não tenha de se deslocar tantas vezes, mas que haja um plano individualizado e que parte do plano possa ser cumprido em cuidados de proximidade. E temos um papel também para o médico de família, porque estas pessoas, muitas vezes, com a fadiga que têm de múltiplas consultas com montes de professores e em centros especializadíssimos, negligenciam doenças comuns e o terem uma doença rara não significa não terem diabetes ou hipertensão, e isso tem que ser, ou doenças agudas, uma amidalite, e isso tem que ser seguido e tratado. Eu vou agradecer aqui aos meus companheiros de painel. Foi uma discussão riquíssima e tenho algumas ideias ainda para acrescentar ao plano. Muito obrigada. E vou pedir a todos que, quando o plano estiver em discussão pública no site do Ministério da Saúde, que vai ser entre 15 de outubro e 15 de novembro, por favor, vão lá, não façam como é costume em Portugal, que é depois protestar, que falta lá 30 coisas, e não darem contributo. Vão lá, leiam, mesmo que sejam diagonal, e deem contributos, que eu prometo que serão integrados. Muito obrigada. E uma salva de palmas para o painel. Muito obrigada a todos. E eu, antes de terminar esta sessão, eu queria fazer um agradecimento especial à professora Maria de São Machado, que faz anos hoje e que dedicou parte do seu dia de anos para estar aqui e despender este tempo para estar aqui connosco. Por isso, muito obrigada, professora. E muitos parabéns. Não tenho idade para fazer anos, mas pronto. E aproveito também para agradecer a todos os membros do painel. Foi uma discussão muito interessante. Muito obrigada a todos.